Vamos às informações sobre o que está acontecendo no mundo. Olhem só essa imagem da robótica voltada para mãos e pés, e agora, nesta ocasião, as mãos dos robôs estão cada vez mais funcionais, mas também com a possibilidade de substituir uma mão. Bom, colocamos a mão em uma pessoa que não a tenha, uma mão inteligente agora, leve, inteligente, para que ela possa ter uma vida mais ou menos normal, digamos assim. Isso está cada vez mais possível. A produção desse tipo de ferramenta vai gerar uma grande mudança para muitas pessoas que não têm uma mão, que não têm um braço, que não têm um pé. É evidentemente importante. O que está acontecendo no Oriente Médio? O que está acontecendo com o Irã? O que está acontecendo na Rússia? O que está acontecendo no mundo? Vamos aos detalhes, mas também essa imagem que surpreendeu. Esse já é o episódio número 49 do Kilauea, de acordo com o que relata a NOAA. O muito ativo, o Kilauea, continua sendo surpreendente. As fontes de lava que esse vulcão está gerando lá no Havaí, fiquem atentos a isso, também é importante. Foram relatados drones ucranianos atacando diferentes pontos do depósito de Rovinsk. Continuam aparecendo mais imagens. Lá vai um drone e ali ao fundo estão os ataques aos depósitos. 60 depósitos que estavam na reserva do estado da Rússia foram atacados, sem possibilidade de que esse enxame não atingisse a área. 60 depósitos que foram atacados. Quantos desses depósitos sobreviveram, não sabemos, teremos que ver em detalhes, mas evidentemente isso faz parte desse conflito. Era assim, um chegava, depois outro, e assim o enxame de drones atacava os depósitos. Em um ponto em que a Rússia dizia que não queria negociar, mas a guerra está chegando cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Bem, já dentro da Rússia, mas evidentemente é algo tremendo. A situação também chama a atenção e fazemos aqui uma pequena pausa para isso que vemos aí, ao fundo. Seriam então os destroços de um avião, de um incidente, um acidente que aconteceu, um avião que transportava 11 paraquedistas e um piloto. Os 12 perderam a vida. 11 paraquedistas morreram e o piloto também. Perto do porto comemorativo de Butler, no Missouri, isso foi reportado pela Fox 4. É uma situação terrível, não é? Porque acontece esse incidente de aviação, acontece o incidente dos 2 helicópteros que colidiram no Rio de Janeiro. Lá no Brasil, no Recreio dos Bandeirantes, antes, essa região. E bem, diante dessas situações, evidentemente, esse é um tema que é impressionante, o que está acontecendo nesse sentido. Bem, então vamos às informações, vamos aos detalhes. Porque avisam que o Reino Unido fez um movimento que pode soar o alerta com a Rússia. E é que vejam esse movimento que o Reino Unido fez. É surpreendente. Olhem, aí está o helicóptero, está voando e está descendo sobre um helicóptero, sobre um... Como se chama? Um navio russo, vamos ouvir isso. Em um movimento sem precedentes, garante o Ministério da Defesa do Reino Unido, as forças britânicas abordaram um petroleiro da Frota Fantasma, ou o petroleiro sancionado da Frota Fantasma russa, chamado Smithros. Isso aconteceu no Canal da Mancha durante a noite. Segundo eles, essa é uma operação inédita desse tipo, esse tipo de operação nunca tinha sido visto. E bom, diante dessa região do mundo, bem ali na Europa, entre a França e o Reino Unido, teria ocorrido esse movimento, essa situação, Este aqui, então, vejam. Bom, digo, dentro de tudo isso, de tudo que vamos vendo, toda a disputa que existe, nessa região, no Canal da Mancha, e reparem onde esses navios entram, certo? Ou seja, aqui é a França, aqui é o Reino Unido, e os navios russos entram aqui, navios russos, inclusive militares. Dessa vez não era militar, e sim um navio petroleiro da Frota Fantasma. Sim, são aqueles que transportam embarcações que não têm os requisitos para operar, e operam em frente à França, em frente ao Reino Unido. Para onde ele ia vender esse petróleo? Para quem ele ia vender na Europa? Ou para quem ele ia vender, Ou seja, sinceramente, chama muita atenção que esses navios estejam entrando lá.
Agora, esses navios também são acusados de não estarem levando só petróleo, mas também drones, mísseis e outros tipos de ferramentas de guerra. Não só isso, então vamos ver se descobrem alguma coisa, certo? Diante dessa interceptação, porque no final é isso mesmo, uma interceptação no fim das contas, né? Uma interceptação bem na frente da costa desse país, né? Segundo os comandos dos fuzileiros navais reais e agentes da Agência Nacional de Combate ao Crime, eles abordaram o Les Smitros, navio sancionado usado por Moscou para driblar as sanções, as restrições impostas pela invasão à Ucrânia. O próprio primeiro-ministro Starmer teria classificado essa situação como um novo golpe bem-sucedido contra o regime russo. O ministro detalhou que o navio será transferido para a costa sul da Inglaterra e vai permanecer sob vigilância. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou a operação como bem-sucedida, pelo menos foi isso que ele disse. Ainda não vimos a reação da Rússia, mas certamente haverá reações. Outros países europeus, como França, Bélgica e Finlândia, também têm detido recentemente navios russos suspeitos pertencentes à rede fantasma e por violarem as restrições impostas aos combustíveis fósseis russos. Isso também, pois é uma parte importante do que está acontecendo neste momento naquela região do mundo, né? Ou seja, é isso, mas no final é um movimento cada vez mais visível, de mais pressão, evidentemente, para essa parte do mundo, certo? Afinal, Vladimir Putin, ele está fazendo um cálculo de quanto tempo pode sustentar a guerra e dentro desse cálculo anunciou que seria então outra coisa. O navio foi transferido para a costa da Inglaterra e para baixo. Tiene que ser, pues, esta otra parte, ¿verdad? La De um mundo que não quer. Esse, pois que esteja operando dessa maneira, não basicamente, não é? Agora, atenção ao seguinte, né? Atenção ao seguinte, porque também temos essa outra imagem. Vamos ver. Estão reportando, vamos ver se conseguimos ver. Desculpa, estão sendo reportados distúrbios. Em breve vamos conferir, talvez ao vivo, pois há relatos de distúrbios na Suíça. Sim, isso por causa do G7 em Genebra. Daqui a pouco veremos mais detalhes dessa situação, pois há relatos de distúrbios e pessoas detidas. Isso está chamando a atenção hoje, então fiquem atentos. Enquanto isso, o que está acontecendo no Irã? O que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo em todas essas regiões? Vamos aos detalhes. Olha, algo está acontecendo dentro do Irã, né? Estão ocorrendo movimentos. Parece que vai haver uma reviravolta, vai haver uma mudança lá. Fala-se de operações que estão acontecendo em diferentes pontos. Então vamos aos detalhes, porque ainda é uma informação que precisamos esperar por mais detalhes. É preciso esperar por mais confirmações e coisas assim. Mas sim, há uma estratégia aí também, né? Uma estratégia de colocar mais pressão sobre esses possíveis acordos. Esses possíveis acordos que possam acontecer, né? Eles insistem que esses acordos já são quase impossíveis neste momento, é o que se sabe agora. Vamos a alguns detalhes, certo? Primeiramente, vamos ver, Irã já rejeitou, né? Já rejeitou os acordos. Veja, Irã rejeita a afirmação de Trump no Axios de que o acordo será assinado nas próximas horas, classificando isso como desconectado da realidade, já que nada foi finalizado e não existe nenhum acordo. Especialmente depois do ataque de Israel a Beirute, segundo o que diz a agência iraniana Tasmin. É isso aí. O membro sênior da equipe de negociação do Irã, Marandi, declara separadamente que não haverá mais negociações por enquanto. Então, adeus às negociações por parte do Irã. Fiquem atentos a esse assunto. Outro assunto também. Como você tem estado, Panterita? Garman? Saúde, Ivon. Como você tem estado, Lili? Olá. Saudações a toda a saúde, comunidade. E obrigado por perguntar sobre o olho, né? Tá indo, olha. Tô indo, vai.
Esse é meu primeiro roxo avermelhado. Este. Mas bem, por ossos do ofício de tenista. Não por um golpe de raquete em si mesmo. Agora, dentro dessas tensões e dentro de todo esse tema, quando os iranianos derrubaram esse helicóptero americano. Vocês lembram? Ou seja, quando eles decidiram derrubar um helicóptero Apache, eles decidiram, porque essa era basicamente a única linha vermelha que Trump tinha colocado. Ou seja, já tinham atacado os kuwaitianos, já tinham atacado bases americanas. Vamos agir de forma moderada, né? Então até aí as negociações ainda continuavam, mas quando derrubaram, aliás, até mesmo quando derrubaram o helicóptero, ele ia continuar com as negociações, porque não perderam a vida os tripulantes, que eram 2, sobreviveram, aliás, sem ferimentos nem nada. Eles são resgatados por um drone marítimo americano, o drone vai até eles, resgata e os traz de volta, né? Sem problemas, mas como eu disse, eles sobrevivem. Então ele ia continuar a negociação até que de repente Pete Hegseth diz para ele, o secretário de guerra, né, do Pentágono, diz, olha, espera aí, você tem que responder. Se te atacaram, 2 militares caíram. Mesmo sem terem se machucado, você precisa responder. Então, bom, ele diz, está bem. Então eles respondem, tá. E começam a atirar e atacar. Tá, atacar. E aí eles mandam um aviso, até aqui, não vamos atacar mais. Isso foi por causa do helicóptero, mas aí morre, né? Ou seja, fica assim. Como você vê, tudo bem. Vamos negociar, eles sentam para negociar a negociação. Insisto, negociar a negociação, não é? Então, dentro de toda essa disputa, ou dentro de toda essa situação, acontece uma reviravolta completa, porque de repente os 2 dizem, vamos negociar, e sentam para negociar o Olan, ou negociar a negociação. Vamos dizer, não voltamos ao mesmo ponto, mas de repente surge informação por parte de Israel de que eles não querem negociar. É totalmente inconveniente para eles porque deixariam o movimento Hezbollah vivo. E eles, bem, eu diria que o monstro só estaria crescendo na frente deles no Líbano e além disso, por este lado, dentro do Irã, o problema também estaria crescendo. Então, nesse sentido, eles não concordam. Um funcionário israelense falou ao meio de comunicação SNET. Quando os iranianos derrubaram o helicóptero americano, Trump ordenou uma resposta dura depois de um tempo, mesmo sem vítimas. Sim, por quê? O que os Estados Unidos podem fazer é proibido para Israel. Ou seja, porque diz Israel, porque você pode responder quando não houve vítimas e nesta ocasião o Hezbollah atira em Israel e também não houve vítimas? Por que não pode responder como os Estados Unidos? Essa é a dúvida de um funcionário israelense, certo? Então, fique atento a esse assunto, porque obviamente isso está tomando um rumo de dizer, veja, você sim e eu não. Como é que fica isso? Somos aliados ou não somos aliados, etc, não é? Agora, segundo o canal 12 iraniano Desculpe, né, israelense, canal 2 israelense Teherã, rejeitou a oferta financeira de Trump por moderação. Sim, o Irã diz que a resposta está para chegar em breve. Ou seja, Teherã rejeita a oferta financeira, não gostou e, bem, pois vão dar uma resposta em breve. Agora, uma resposta militar, essa resposta para o acordo. Uma resposta de que realmente estão falando de detenções no Kuwait, de supostos drones. Vamos ver, até porque, olhem, normalmente quando isso acontece, as imagens nos sites de inteligência estão 100% disponíveis imediatamente. E neste momento, até agora, não estão, certo? Não há nada, só a suspeita de que algo está vindo, de que algo está se aproximando e muitos rumores, certo? Mas nisso não se baseia a informação. Não dá para se basear em rumores, nem no já vem ou já está quase. Não, é preciso esperar pelos detalhes de fato. Agora está chegando muita informação sobre as fofocas entre eles, sobre como claramente há um rompimento. Não querem continuar, certo? Sobre esse assunto. E aí vai, né? Vai nesse sentido, né? Mas o que eu vejo honestamente, não sei o que vocês acham, o que eu vejo dessa vez é que não vai haver um acordo, certo?
Eu ficaria muito surpreso se houvesse o acordo de verdade, não o pré-acordo, né? O pré-acordo. Eu ficaria sinceramente surpreso. E aí, como você tem estado, Panterita? Muito boa noite, Lili. E aí, saudações. Ele diz, fique atento a esse assunto. Isso está bom. Dentro de todo esse assunto está tudo aí. Vamos, obviamente, atualizar essa situação ao longo do dia, mas mudando de assunto, está acontecendo um terremoto desta vez em uma região que ultimamente tem dado vários sustos, né? Vamos ver se o terremoto já está no SGS, que eu acho que nem aparece ainda no SGS, mas já estão reportando lá da Grécia. Sim, deixa eu ver se eu reporto. Olha, já estão reportando no SGS, já vi, espera um pouco. Em breve falaremos sobre a Espanha, que enfrenta incêndios graves. Aí está. Este é um suposto terremoto de 5,4. Vamos ver se o SGS confirma isso, mas, por enquanto, o 4,9 não 5,4. A questão é que aconteceu um terremoto na parte sul da Grécia. Supostamente com 21 quilômetros de profundidade, né? O SGS afirma que são 10 quilômetros de profundidade. De qualquer forma, esse terremoto foi sentido intensamente. Fiquem atentos a esse assunto. Esse é um sismo que, no fim das contas, é semelhante ao que aconteceu nessa outra região. Não é considerado uma réplica, mas ainda assim é um sismo importante, principalmente para a região que não é do Pacífico. Estamos falando do mar Mediterrâneo, que não é tão comum, mas também de vez em quando tem seus sismos. Bom, é assim que estão as coisas. Vejam só essa situação. Olha, em um momento vamos conversar mais no próximo boletim, na próxima transmissão ao vivo. Três coisas, mas principalmente uma desclassificação incomum do Pentágono, que eu acho que agora todas já são incomuns, né? Mas este em particular é muito incomum, porque falam dessas esferas que aparecem no céu, mas de uma esfera mãe, né? De uma nave mãe, entre aspas, não sei o que é. Verdade, mas é tipo uma esferona da qual saem esferinhas, que tem suas esferinhas ali, né? Então, obviamente, está muito interessante, né? Vamos conversar sobre o que o Pentágono está dizendo, né? O que está acontecendo na Suíça, né? Agora, há pouco vimos que o G7 está ficando intenso. Tem distúrbios no G7, fiquem atentos a esse assunto. Fiquem atentos a essa garota, ela só me zoava. E incêndios na Espanha que também estão pesados, estão fortes. E bom, isso também é interessante, evidentemente dentro de tudo isso que está acontecendo. Vamos também aos detalhes dos comentários, porque evidentemente a ideia aqui é que tenha espaço, que comentem, que se quiserem mandar áudio, mandem o áudio, mandem suas opiniões de como as coisas estão ou seus relatos de onde quer que estejam. Carmen, como você tem estado? Um grande abraço, Panterita, Adilson. Edgar, como você tem estado? Saudações. Muito obrigado pelo seu comentário. Edgar Humberto, como você tem passado? Um grande abraço também para o Masters de Wilcoff. Rublox para toda a comunidade. Terminamos. Terminator, como você está? Abraço para todos que nos cumprimentam agora. Obrigado por acompanhar. Quem mais está por aqui? Dos que ainda não comentaram, vamos ver. Alguém se anima a comentar também? Muito bom. Agradecemos muito a sua participação. Bem, Terminator, como você vê o tema da desclassificação que está acontecendo agora para a comunidade? Pergunto para vocês como vocês veem essa situação. Como vocês veem os protestos aqui no México por esse tema? Bom, sobre a Copa do Mundo, que também está sendo aproveitada para os protestos e também porque são coisas que evidentemente precisam de atenção, né? Que é preciso prestar atenção, certo? Em muitos assuntos. Alguns assuntos me chamam a atenção, como a questão das vagas dos professores que vão ser, vamos dizer, eles vão receber o seu, como se chama isso? Suas vagas hereditárias, né? Quer dizer, eu sei que os professores por isso adoram, evidentemente, mas também é algo geral. Tem que haver uma certa regulamentação. Quer dizer, até certo ponto tem que haver uma regulamentação, sinceramente. Porque se você tem uma vaga e a herda, então já não é por mérito, né? Não é pelo que você sabe, mas porque você é o filho.
ou a filha de, né? Eu entendo que tem funcionado assim e que em muitas ocasiões pode funcionar bem para alguns, mas evidentemente tem que ser regulado até certo ponto, né? Ou seja, com certos requisitos, porque senão aí sim vira um problema. Não sei vocês, o senhor, o que acha sobre isso, mas eu sinto que é um tema em que se insiste muito para que continue sendo tratado dessa forma e toda vez que se quer, se coloca pressão ao máximo. Não diz não à herança das vagas, diz Wilkov, não é? Ou seja, que seja puramente por mérito, não é? Ou seja, por mérito de verdade e não por influência, nem porque você é parente, nem por nada disso, não é? Saudações, ele diz, mas eu me comportei direitinho para que não queiramos que não, não, não. O que foi? O que foi? Não, não. Digamos que, bom, qualquer um que já tenha jogado basquete, futebol ou, nesse caso, tênis, alguma vez já levou uma pancadinha, um roxo, não é? Nesse caso, eu já tinha levado umas raquetadas, como eu disse, mas não nesse nível, né? Não, claramente esse sim, não. Eu também fui nesse dia, também fui fazer outras coisas, fui levantar peso e fui fazer exercício. Eu digo pro meu filho mais velho, parece que caiu, acabou meu choquito. O quê? Michoacán? Só quando toquei aqui é que percebi, porque não tinha me olhado em espelho nenhum. E eu tinha um galo, uma bola ali, e ele me diz, nossa, como você tá com um boné, então eu não tinha me visto, né? Tipo, estava protegido, digamos assim. Então não, já não é que isso... Achei que não ia ficar roxo, mas ficou sim, ficou bem roxão ali, né? Então, mas sim, tá engraçado. E olha, muitos e muitos anos no Taekwondo, muitos anos mesmo no Taekwondo. E além disso, em um certo momento também fiz um pouco de Kung Fu e de outro que não lembro qual era. Era porque um dos mestres nos dava aulas extras de diferentes artes marciais, além do Taekwondo. Então, de repente, diziam pra gente, não, hoje vamos ver tal arte marcial. Então é muito legal e por muitos anos eu pratiquei até taekwondo, fui a torneios, a campeonatos nacionais e tudo mais. Quer dizer, nunca tinha levado um hematoma no rosto, né? E agora aconteceu isso, já tinham me feito hematomas em qualquer lugar, né? Nos braços, nas pernas. Eu lembro que nos treinos tinha uma garota e com a garota você só precisa lutar mais de boa, mas pra garota falam o contrário. Falam que ela tem que bater mais forte, né? Então tinha uma menina, e isso que a gente usava o colete, né? O colete te protege dos golpes, e a menina meio magrinha fazia pum, tipo um impacto seco. Era uma garota que claramente sabia lutar. Na verdade, lembro que ela ficou uns 3, 4 meses no Taekwondo, e acho que ela pensou, não, eu não preciso disso. Eu estou acima desse nível. Era impressionante. Eu lembro, ela se chama... Nem lembro como ela se chama, mas quando colocavam a gente em fila, né? E aí era chute, golpe, né? Então chute e tudo é mais ou menos de leve, né? A garota era assim, chutava e fazia pum. Ninguém sabia como. Que tirava seu ar e você via ela bem pequena, pum, assim. Sinceramente, ela parecia saber lutar. A gente nem a conhecia, mas dizia, não, essa garota sabe brigar na rua, né? E eu lembro que uma vez cheguei assim, depois desse treino, todo cheio de hematomas. Tipo, eu nunca tinha sentido esse nível de força, mesmo usando o protetor. Nunca, nem mesmo amigos boxeadores que iam pra aula e batiam forte assim. Nunca fiquei com hematoma usando o protetor. Só aquela garota, tipo, ela tinha uma potência, um talento enorme pro boxe ou algo assim, né? Incrível, não sei o que aconteceu com essa garota, mas realmente é impressionante. Tem gente que tem muita força. Lembro também que tinha um cara, ele também deixou vários hematomas. Tinha um cara, um senhor, nem tanto. Bom, eu via ele como um senhor, e eu era bem novo, devia ter uns 13, 14 anos. Nessa época eu já tinha minha altura atual, então parecia alto naquele momento. Tipo, como eu cresci muito rápido naquela época, já me colocavam em aulas de adultos, mas eu tinha uns 13 anos. Isso me ajudava muito nos treinos, porque nos torneios, os da minha idade eram pequenos pra mim, sabe? Mesmo não sendo da minha idade. Então tinha um cara que chegou, lembro da Rosita de Coahuila, umas pernadas, não sei de onde ele tirava porque era bem magrinho, fininho e pequeno, sabe? E onde ele chutava, igual nos filmes, tipo, existe mesmo essa possibilidade de te darem um chute e você sair voando assim no ar, ele fazia isso. Como? Não sei, não entendo de onde vinha essa força.
Você nunca vê isso em um torneio, nunca vê nessas coisas, mas na vida real existem pessoas muito fortes, né? Extremamente fortes. Ele não era ágil em torneios, então era fácil vencê-lo por causa da falta de estratégia. Nos torneios há regras, né? Mas se ele te chutasse, você voaria longe, né? Literalmente voando assim, eu me lembro, ele dava o chute com tudo e mesmo usando o colete, usando o protetor para aguentar, né? O chute, e mesmo assim você era jogado para trás. Impressionante, de verdade. Uma pena que o Chaves claramente estava em umas ondas muito, muito estranhas, né? Então, esse aí, não sei o que aconteceu com ele, mas em um torneio escola contra escola, lembro que ficaram irritados porque estavam perdendo. E de repente meu mestre viu que eles começaram a atirar nunchakus e, igualzinho nos filmes de Kung Fu ruins, começaram a atirar nunchakus, começaram a atirar paus e tudo mais, como se fossem nos dar uma surra. E o mestre me disse, pega os prêmios que a gente ganhou, os diplomas e tudo, e corre pro carro. E aí saímos correndo, a escola toda saiu correndo. Então obviamente não voltamos para a escola, depois ficamos sabendo que era um grupinho de bandidos que também estudavam taekwondo. E eles gostavam de bater nas pessoas e, obviamente, as artes marciais não te dão malandragem, né? Não te dão malandragem, nunca, jamais. Quer dizer, não, na rua é outra coisa, é totalmente diferente, nada a ver com lutas reais, né? Isso é outra coisa, outro mundo. Eu não aprendi isso na minha própria pele, por sorte. Aprendi com um amigo que era altíssimo, fortíssimo, ele jogava basquete, mas não era bom de briga. E eu me lembro que ele teve que brigar com um carinha pequeno, também baixinho, né? É o que eu te falo desses baixinhos. Mas o cara era muito de rua, né? E não, pois é, vocês não imaginam como foi, sério. Impressionante. E aí você percebe, né? E o mestre falava pra gente, ele me dizia, a rua é uma coisa, a arte marcial é outra coisa, né? Quer dizer, te ajuda em certas coisas, te dá uma certa segurança de saber receber golpes, de saber como agir em certas situações. Mas a rua é brutal, porque além disso, né, o nosso mestre tinha vivido isso, né? Ou seja, ele basicamente nasceu numa situação muito difícil e já tinha participado de muitas brigas de rua, né? Então ele conhecia esse lado, né? E ele nos trazia para a realidade. Ou seja, ele dizia, não, entendam que é outra coisa, isso é outro mundo. Essa área é brutal, 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 no sentido mais real da palavra, né? Ou seja, não com regrinhas. Nem com coisas assim, que aqui se bate, aqui não se bate, não. Ou seja, ali vão usar o que tiverem que usar para vencer o outro. E por isso, nem se envolvam em confusão, né? Ou seja, nunca, jamais, né? Isso também é assim, né? Aqui fala que eu devia defender meu irmão, por isso sou Panterita desde criança, defensora dele. Caramba, que loucura, Panterita. Quer dizer que você trocou uns 2, 3 socos ali na rua, como sua saúde diz... Eu era bom com os nunchakus. Diz, com os nunchakus. Ok. Quero dizer, com os tacos, com os chacos. Tudo bem. Quem era fã de artes marciais naquela época tinha seus nunchakus. Eu também tinha e conseguia fazer 2 ou 3 movimentos. Mas no fim das contas, nem servem pra nada, né? Quer dizer, você não acredita, tipo, ok, você bate, mas facilmente também podem tirar de você. Ou seja, você teria que ser exageradamente experiente pra isso. E o outro, muito bobo para brigar. Para que funcione, não sei, não consigo imaginar que realmente possam funcionar. Os nunchakus não, tipo, quero dizer entre 2 caras experientes da rua, tipo, né, um cara experiente da rua tá com um nunchaku e o outro não. Acho que não fará muita diferença, esses nunchakus podem facilmente se virar contra você. Nos filmes parecia incrível, né, pá, pum em um, pum no outro, todo mundo caía assim. Pipoca, né? Sim, parecia bem fácil. Mas não, nada a ver, mas sim, foi uma época muito divertida, divertido mesmo. Muito bem. Muita ilusão do que você vê nos filmes, né? Ou você se empolgava, e aí era como saber supostamente se defender e fazer exercício, que isso era o mais impressionante, né? Se você tem um bom treinador, um bom professor, um bom mestre, um bom sabonin, né? Como é no taekwondo. Pois é. É uma maravilha, principalmente se eles são criativos, né? E eu tenho... O que nos dá aulas de tênis é muito criativo, é muito bom. Ele é extremamente criativo, não sei se ele percebe, mas é muito criativo. Quer dizer, porque
assim, já tivemos 3 ou 4 treinadores, todos muito bons, mas ele é muito criativo, né? Ou seja, o principal com quem estamos agora é muito criativo. Então ele nos passa muitos exercícios, quer dizer, ele sabe como conduzir a aula para melhorar, né? Para ir melhorando, para ir melhorando. Então essa parte é legal, isso é divertido. Mas é raro, quer dizer, não é muito comum que você tenha... Quer dizer, todos que já fizeram exercícios, com certeza, já se depararam com treinadores excepcionais, né? E os outros que, bom, são bons, mas não, quer dizer, tem uns que realmente te motivam, né? A fazer exercício, né? A superar seus próprios desafios, né? E tudo isso é muito, muito divertido mesmo. Então, eu digo, ela fala, eu era bem briguenta, lembra, Pepo? Agora ela diz, não, eu não, como vou te reconhecer? Não, Lili, você é minha priminha. Briguenta nada, como eu ia te ver assim, nunca te vi como briguenta na vida. Super caetinha, você quase não falava, quase não conversava. Não, mas como briguenta, não, isso não. Agora, quando você falava alguma coisa, Lili, era certeiro. Mas não, muito, muito ousada nos seus comentários, né? Mas não era briguenta, não, eu não sabia disso. Sério que você brigava mesmo, partia pra cima e tudo? Eu não sabia. Ou diz assim, com minhas primas, quer dizer com seus irmãos aí, sim, isso sim. Mas assim na rua, eu acho que não, né? Sim, não. Mas sim, nos seus irmãos eu dava uns tapas, como não? Ele diz, as quietinhas são as mais perigosas, diz Will. Não, sim, isso é verdade. Até puxando o cabelo eu brigava. Eu não sabia disso, Lili. Não, então já era. E manda o áudio pra gente, conta pra gente como eu me saí. Não, sim, você era brava mesmo, olha. Ou talvez ainda seja, né? Muito bom, né? Pois tá bom. Diz, até puxando o cabelo eu brigava, mas sim, era em família. Ok, hahaha, muito bom. Não, então tá aí. Ou seja, bom, gente, então vamos. Temos uma reportagem já um pouco fora do que é típico das notícias. Porque está muito interessante. Que tal? Eu quis deixar separado. E alguns outros assuntos, né? Se acontecer alguma coisa, obviamente a gente vai atualizando. Então vamos para a próxima reportagem. Deixem-me só ver se acho que já está pronto. O Pentágono informa sobre a nave, sem aspas, pois não sabemos a que se refere, mas eles divulgam isso. Vamos falar sobre os distúrbios na Suíça e sobre os incêndios na Espanha, na Galícia. Não sei se há algum outro incêndio que vocês queiram que eu reporte. Se houver, por favor, me avisem. E aí a gente já adiciona, obviamente, a informação. Mas de início me chama muito a atenção o caso da Galícia, né? Então, vamos direto ao assunto, né? Ed, tudo bem? Dizem que 10 controlam 90% e 1% da humanidade controla 99%. Vamos descobrir como isso aconteceu, como foi isso? Olha, os 10 controlam 90% e 1% da humanidade controla 99%, né? Diz agora controla. Você se refere financeiramente, ou seja, como se tivessem poder aquisitivo ou controle? Que tipo de controle? Vamos lá, Ed, explica, por favor. E muito interessante o seu comentário, diz Jalana. E Jalala, cresci na periferia e desde cedo precisei impor respeito pela força. Foram tantas brigas dos 12 aos 18 anos que perdi a conta. Depois amadureci e nem lembro mais quantas foram. Veja que interessante, Jalala. Quer dizer, não é que sim. Quer dizer, tem gente que sim, que tem essa, não sei, essa necessidade ou essa pressa, seja lá o que for. Eu não tive essa situação. Sim, houve 2, 3 momentos quase de briga. Normalmente meio que não. Meio que na hora mesmo a gente não ia pro conflito, pra briga, né? Essas 2, 3 vezes sim, a gente realmente quase chegou às vias de fato. A última briga foi no jardim de infância e com meu melhor amigo. Naquele momento eu ainda não o conhecia. E a gente saiu no tapa, nem lembro por quê. E a partir daí nossas mães conversaram. Não, que eles se encontrem, que fiquem juntos, que não briguem mais, não sei o quê. E aí nos juntaram. E a partir daí a gente virou grandes amigos. E é literalmente isso. Até hoje, desde o jardim de infância, a gente continua conversando, continua se falando, né? E quando dá, a gente se encontra, né? Mas é quase todo dia. E aí, minha nuvem, o que tá fazendo e tal, sabe? Existe uma irmandade muito legal aí.
Então essa foi a minha experiência de briga de rua, na verdade, lá no jardim de infância, né? Tipo, na escola mesmo, sabe? É como dentro da escola mesmo, assim, soco, e foi só isso. Outros amigos passaram por muitas brigas. Eu mesmo fui provocado várias vezes, queriam confusão comigo e impor condições, tipo em tal lugar, tal hora. E eu dizia, não, cara, não vou fazer o que você quer. Tipo, me deixa fora dessa, cara. Então, eu era muito de discutir, cara, não. Se você vai brigar, vai ser nessa hora e nesse lugar. E lá estávamos nós, né, nessa e naquela. Não, mas no final, já era, né? Tipo, não rolava, cara. No outro dia, quando me cumprimentavam, já era normal. E aí, beleza? Beleza? Nunca passava disso. Muito estranho, mas também eu achava muito estranho. Por quê? Se você quer brigar, ainda quer impor a condição de onde e como, né? Basicamente, né? Não fazia sentido pra mim. Então, eu começava a discutir. Tipo, peraí, mas não, ali não. Nem em casa. E aí a gente começava, não rolou. E não, nunca aconteceu comigo. Eu tenho muitos amigos que, não sei porquê, né? Tipo, parecia que eram ímãs de briga. Ímãs. Tipo, sim, ímãs. Muitos deles por causa das brigas, né? Também lembro de um amigo baixinho. Eu digo, os baixinhos são terríveis. Na verdade não era tão baixo, mas era chamado assim porque só brigava com os altos. Lembro que uma vez a gente chamava ele de um apelido, mas melhor não dizer. Ele era bem alto e também nosso amigo, assim como o outro. Mas este aqui é bem alto. E gigante, né? E então o é mais baixinho. Ele é forte, mas é baixinho. Ele só pulou, agarrou o pescoço e derrubou. Tipo, muito rápido, em segundos, rápido demais. E já no chão, ele não fez mais nada, né? Tipo, não conseguiu levantar. Na verdade, não deixou ele se levantar. Tipo, na verdade, é mais jeito, né? É mais jeito e mais mentalidade de luta do que qualquer outra coisa, né? Eu acho. Nesses casos, né? Então, por isso, né? O boxe ou o taekwondo, seja o que for, é bem legal, né? Como exercício, né? Como regras. Claro que ajuda um pouco, né? Obviamente, ajuda em alguma coisa. A se defender, obviamente. Não ter tanto medo de um golpe ou algo assim. E saber o que fazer e como e o que não fazer, etc. Fora isso, a rua é a rua, né? Obviamente, né? Isso. E ainda mais se te ensinaram artes marciais com defesa pessoal, porque a defesa pessoal é um nível muito diferente do que colocam na internet. Nada a ver. Ou seja, a defesa pessoal real já traz um nível de violência que obviamente nunca é sugerido, né? E, na verdade, os mestres geralmente não ensinam isso. Essas aulas, a não ser que você já esteja em um certo nível, que tenha uma certa maturidade. E quase nunca fazem isso, né? Ou seja, a verdadeira defesa pessoal quase nunca chega de fato às aulas, porque é muito perigosa. Ou seja, não é bom que essa informação circule assim tão facilmente e qualquer pessoa possa usar, né, para outras coisas que não deveria. Então eu também entendo que esse assunto é muito limitado. Digo, é o que se supõe que é feito. Eu já vi que depois aparecem uns anúncios de Krav Maga e de não sei quantas artes marciais, tipo ultra super militares, né? E você pensa, não sei, será mesmo? Não sei se, porque isso, nas mãos erradas, também pode, é muito fácil dar problema, né? E é perigoso. Bom, vamos para a próxima. Corte? Não, vamos para o próximo.